pedindo que a luz dos amigos espirituais envolva todos nós. Iniciamos a gravação deste vídeo planejado pelo Centro Espírita Casa de Jesus, na cidade do Rio de Janeiro. Comentaremos o capítulo 127 da obra Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, autora espiritual Joana de Ângeles, que nos orientará sobre como agir ante as ofensas. E para nos motivarmos, termos um melhor entendimento sobre essa temática das ofensas, nós destacamos um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 12, intitulado Amai os vossos inimigos. E nós leremos uma citação que está em Mateus, capítulo 5, versículos 38 e 39. Vamos ver o que Jesus nos diz sobre isso? Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. Nós sabemos que em muitas outras ocasiões Jesus utilizou uma linguagem forte, simbólica, alegórica. E seguindo com os comentários de Allan Kardec nos pergunta: nós devemos tomar ao pé da letra esta máxima de Jesus? Levou um tapa do lado direito e apresentar a face esquerda? Será que nós devemos levar isso ao pé da letra ou devemos tentar tirar o espírito da letra? E ele nos diz o seguinte, que se nós formos machucados no rosto, em qualquer outro lugar do corpo e apresentarmos o outro lado, nós vamos estar indo contra algo muito sagrado que todos nós temos, que é o instinto de preservação, o instinto de conservação da nossa integridade física, que irá impedir que nós deixemos nos continuar agredindo. E Allan Kardec fala ainda: enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus impedir toda defesa. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Ele quis condenar a vingança, mas condenar a vingança. Dizendo Jesus que apresentemos a outra face aquele que nos haja batido numa, disse sob outra forma que não se deve pagar o mal com o mal. Iniciemos agora a mensagem mediúnica e nós vamos trabalhar muito o primeiro parágrafo, entender bem, porque todos os 4 que vêm em seguida são como uma espécie de justificativa de explicação desse primeiro trecho. É importante nós entendermos bem. Joana de Ângeles nos diz assim: não conduzas ou ultraje que alguém te atirou, desmoronando o teu dia. A palavra-chave deste trecho é ultraje. O que é ultraje? Ultraje é uma ofensa, mas não é qualquer ofensa, não. É uma ofensa grave, é uma infâmia, é uma calúnia desprovida de verdade. E ela diz: não vamos conduzir, não vamos transportar, não vamos carregar algo que é mentiroso junto a nós e que alguém te atirou, que alguém jogou, arremessou. Existe uma diferença entre entregar algo e atirar, jogar. Nós vimos que nessa atitude de atirar existe toda uma ação de agressividade. Desmoronando, nós imaginamos logo um prédio caindo abaixo, sendo colocado abaixo, desmoronando, arruinando, estragando o teu dia. E dependendo da importância que nós dermos a esse ultraje, a esta ofensa mentirosa, nós sabemos que irá durar muito mais que 24 horas, muito mais tempo, semanas, meses e até anos. Agora nós vamos reler com as nossas palavras como ficou esse primeiro parágrafo. Não carregues a ofensa grave que alguém te jogou, estragando o teu dia. Ora,
A ofensa é grave, é uma calúnia, é mentira. Ela foi rudemente jogada, atirada em nosso íntimo. Como nós podemos caracterizá-la? Como um lixo, como um veneno. E nós devemos carregar veneno? Nós devemos nos permitir ser envenenados? Claro que não. Mas por que acontece de sermos ofendidos? E continua. Certamente, há pessoas que não simpatizam contigo e até te detestam. Mas isto não é surpresa, porque te ocorre o mesmo em relação a outras. Existem pessoas que não simpatizam conosco, não gostam da nossa presença e até nos detestam. Às vezes nós damos motivo, mas quando não damos motivo para isso, tentando fazer o nosso melhor, a reencarnação explica. E isso não é novidade nenhuma, porque também acontece conosco. Nós também não simpatizamos, algumas pessoas não gostamos, e segundo ela diz aqui, chegamos até a detestar. Às vezes a pessoa, o indivíduo dá motivo, mas quando não há motivos, a explicação está em vidas anteriores. E isto é um problema. Ela continua: este é um problema que os corações pacificados resolvem com facilidade, nunca valorizando ofensas, nem se importando com elas. Corações pacificados são corações acalmados, serenados, corações em paz. E nós lembramos de Jesus, que foi ultrajado, perseguido, injuriado, crucificado. E nos seus momentos finais em nosso mundo, ele poderia nos dizer tantas coisas, tantas lições, e ele ergue os olhos ao céu e pede perdão a Deus por aquelas pessoas, porque elas não sabiam o que faziam. Este é um coração pacificado. E ela continua dizendo: não vamos valorizar a ofensa, nem se importar com elas. Nós sabemos que isso é um pouco difícil, porque nós ficamos tristes, nos magoamos, mas isso é devido ainda ao nosso grau de inferioridade. E sobre esta questão, existe no livro Lindos Casos de Chico Xavier, o capítulo se chama Humorismo Materno. É mesmo um pouco engraçado. E nós sabemos que o Chico, falar de ultraje, nós lembramos do Chico Xavier, que foi ultrajado, perseguido, injustiçado. Isso aconteceu em 1931. Chico Xavier era um rapaz. E nessa época, mandar alguém para o inferno era uma ofensa muito grave. E aconteceu com o Chico. Um padre chegou a Pedro Leopoldo e lá do púlpito da igreja falou para quem quisesse ouvir que o médium Chico Xavier devia era ir para o inferno. E o Chico ficou triste, até porque ele teve uma formação católica, e à noite, na reunião, ele tem a vidência da sua mãezinha desencarnada, Dona Maria João de Deus, e ela nota que ele está inquieto, que ele está aflito, e pergunta qual o motivo. E o Chico responde: ah, mãe, eu estou muito triste. E ela pergunta: por que, Chico? Ora, mãe, o padre me xingou muito. Que tem isso? Diz-lhe a mãe: cada pessoa fala daquilo que tem ou daquilo que sabe. Mãe, mas a senhora imagine que ele, o padre, me mandou para o inferno. E o espírito, Dona Maria João de Deus, sorriu e falou: ah, Chico, ele mandou você para o inferno, mas você não vai não, fique na terra mesmo. E depois, daqui a pouco, nós vamos ver qual foi a reação de Chico Xavier diante deste conselho. Em seguida, há duas palavras que nós vamos dar o significado. Quando Joana de Ângeles fala pessoas gradas com D, são pessoas nobres. E te agastares, te aborreceres. Há um grande número de pessoas gradas e afetuosas que te cercam, que não é justo te agastares com aquelas, as que constituem exceção no teu caminho. Olha que coisa maravilhosa, Joana de Ângeles sabe das coisas, o que ela está dizendo. Tem um grande número de pessoas bacanas, nobres, afetuosas que nos cercam, que gostam de nós, que não é justo que a gente fique se aborrecendo, dando bola para aquele grupo, para aquela exceção que está em nosso caminho. Vamos ser sabidos, vamos ser espertos.
Mas nessa questão existe alguns enfoques importantes, porque nesta mensagem aqui ela está focalizando a injúria, que é uma ofensa grave, que é uma calúnia, que é uma mentira. E nós fomos injuriados, sentimos, claro, e segundo o conselho dela, vamos continuar o nosso caminho e dar tempo ao tempo às pessoas verem realmente como nós somos. Mas nós podemos aprender. Se somos realmente isentos de culpa e aquela é uma injúria mesmo, né, uma mentira, nós podemos aprender sim. Sabe o que nós podemos aprender? A não agir como o ofensor. E vamos dizer num outro aspecto que a ofensa tenha algum cunho de verdade, contenha alguma verdade. O que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar, porque normalmente esse tipo de ofensa é dita pelo inimigo, por alguém que não gosta de nós. Então nós vamos aproveitar, fazermos uma autoanálise e tentar endireitar aquele defeito, aquela acusação que nos é feita. De qualquer maneira, envolver os ofensores, tendo ou não razão, na luz da prece e praticar o perdão. E, encerrando, ela usa a palavra chão. E chão todo mundo sabe, está por baixo, está embaixo, aquilo que nós pisamos e nem olhamos, vamos caminhando sem olhar. E Joana de Ângeles encerra a mensagem falando assim: deixa no chão do esquecimento a ofensa que te dirigem e segue na direção do amor que te aguarda. Não vamos ficar dando importância àquilo que é uma mentira. Não vamos deixar a mágoa, a raiva, a vingança, ao que Jesus falou, né? Não dá continuidade ao mal e olhar para frente, porque ela diz aqui, ó, caminhar na direção do amor que nos aguarda. Agora nós vamos voltar lá para a história do Chico Xavier, que a mãezinha dele falou: ah, Chico, o padre mandou você para o inferno, mas você não vai. Fique na terra mesmo. Como será que o Chico Xavier reagiu a essa ofensa grave naquela época? O médium, ante o bom humor daquelas palavras, compreendeu que não convinha dar ouvidos às condenações descabidas, e o serviço da noite desdobrou-se em paz. Estamos encerrando. Vamos ler do mesmo livro, Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, um trecho de um poema de Meimei que nos diz assim: se a consolação do Evangelho nos visitou a alma, se a bênção da fé nos ilumina, se a nossa confiança permanece restaurada, se a fraternidade é o ideal que buscamos, agora realmente a nossa vida aparece modificada. Agora conhecemos, agora temos e agora somos. Se já te encontraste com Jesus, não te queixes. Ontem poderias alegar fraqueza e desconhecimento como pretexto para ferir ou repousar, fortalecendo o poder da inércia ou da sombra. Hoje, porém, é o teu dia de servir e de caminhar. Muito obrigada, graças a Deus. Deixamos um abraço saudoso e afetuoso a todos vocês.